Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouco sobre o conto de terror. Esse gênero textual, conto, nós já estamos trabalhando há algum tempo em sala de aula. Nós falamos sobre o conto de fadas, nós falamos também sobre o conto mistério e hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre o conto de terror. Vamos ver quais são as características do conto de terror? As características de todo conto, de maneira geral, é ser uma narrativa curta, também escrita em prosa, ou seja, em parágrafos. Nós temos também a história ficcional, é uma história que não precisa ter acontecido. O conto de terror, ele vai ser uma história que não tem um compromisso com a realidade. Nós vamos ter no conto de terror poucos personagens e poucos ambientes. Com essas características, aqui a gente já tem uma dica para começar a construir nosso conto de terror. Já de início, na apresentação, nós temos que ser conciso em nossas palavras para apresentar o ambiente, quando aconteceu a ação, quais os personagens que estão envolvidos e onde vai acontecer toda a trama. Então, uma narrativa curta, guardem aí. Narrativa curta, escrita em parágrafos, muito importante. História ficcional, poucos personagens e poucos ambientes. Os filmes que nós assistimos, livros, muitas vezes fazem uso de imagem para gerar esse suspense, para gerar esse medo, esse temor. Como a gente pode ver nessa imagem? Nós vamos ter que escolher as palavras. As palavras vão ser responsáveis pela ambientação, pela descrição desse espaço sombrio, para gerar esse suspense e um medo no nosso leitor. Aqui nós vemos uma imagem com um homem que carrega uma maleta parado em frente. Toda a rua estava escura, mas o lugar que ele estava adentrando tem uma luz que já nos faz imaginar o que está acontecendo, que aquele lugar está com aquela luz em meio a toda a escuridão, chamando a atenção. Como nós não temos o recurso da imagem, nós temos que usar a escrita, usar palavras, ações, descrições que levem o nosso leitor a ter essa expectativa, gerando o suspense. O conto de terror apresenta uma história, fatos estranhos, misteriosos, inexplicáveis. O narrador, ele pode narrar a história contando algo que simplesmente não dá para explicar. Por isso, não precisa ter um vínculo com a realidade. Os principais elementos é o suspense, criado a partir das ações dos personagens. Pela ambientação, pela descrição dos personagens, é que eu vou conseguir criar todo o clima do meu conto de terror. A narrativa é baseada em situações em que o nosso leitor ele vai imaginar o fim aí dessa história. Durante a leitura, ele vai ter curiosidade de ver o desdobramento dos fatos. Por isso é necessário um cuidado ao construir os espaços e os personagens. Aí nós temos uma cena de uma mulher vestida toda de preto, com um véu tampando o seu rosto. E se nós formos observar, aqui a gente vê que é um esqueleto. Olha, é uma imagem escura, ela não mostra o rosto dela, dando essa visão de mistério, né, de algo assustador. E ela vem de um lugar todo escuro e a luz só nela ali. Então, na narrativa, nós podemos usar da artimanhas de narrar espaços escuros, uma luz misteriosa, descrever a roupa do personagem de uma maneira que tenha mistério. Nós podemos usar sons,
cheiros, também para criar esse clima de suspense. Mas o que é o mistério? O mistério é algo que você não pode revelar já de início no seu conto. É algo que não deve ser repartido, é um segredo. Algo que, em maneira geral, os personagens envolvidos no seu conto não vão conseguir explicar. Esse mistério vai ser revelado ao longo da narrativa. A não revelação desse mistério leva a um outro ingrediente importante do nosso conto de terror, que é o suspense. Ou seja, nós vamos retardar o momento de contar a história assustadora, criando todo um ambiente, criando um ambiente suspeito, assombrado, tenebroso, para poder aí criar no nosso leitor aquela ansiedade para ler as próximas linhas. Aí a gente tem, né, uma imagem, né, de medo, de ansiedade. O objetivo do conto de terror também é gerar um medo em quem está lendo, uma tensão em quem está lendo, para que ele fique envolvido com a história, para que ele sinta, né, aquela sensação de que está ali em meio à narrativa. Isso é muito legal num conto de terror. Como escrever um conto de terror? Vamos ver? A escrita, ela não é como a fala. A fala ela é espontânea. A escrita, ela requer planejamento. O sucesso de um texto ele é garantido pelo planejamento. Para planejar um conto, você precisa primeiro escolher o seu narrador. Você vai narrar o seu conto em primeira pessoa? Você vai ser um narrador que ele conta os fatos e também participa da história? Você vai ser um narrador observador? Você apenas vai contar a história e vai usar a terceira pessoa? Ou ainda, você vai ser um narrador onisciente que conhece os sentimentos, os pensamentos dos personagens envolvidos? Isso é muito importante. A partir de quando você escolhe o tipo de narrador que você vai ter, você vai desenvolver no seu conto a intimidade que você vai ter com os personagens ou até mesmo com as ações, caso você seja um narrador personagem. Nós temos também o espaço onde vai acontecer toda a trama. O espaço em que vai acontecer a trama, ele é muito importante. Por quê? É onde o narrador vai viver o fato aterrorizante. Quando ele vai viver esse fato? E aí você vai precisar descrever esse ambiente. Descreva como o narrador entrou em contato com esse fato assustador. Onde, quando, é muito importante para que não fique aquelas lacunas no texto e o desfecho não encontre uma liga no corpo do seu texto. Muitas vezes vocês começam a narrar e de repente o desfecho, vocês narram a atmosfera amedrontadora, fazem uma boa ambientação no conto, mas na hora de construir a lógica para chegar ao desfecho, há uma lacuna que não é preenchida. E essa lacuna, eu posso melhorá-la com os meus personagens. Quantos personagens vão ter no meu conto? Os personagens estão envolvidos diretamente com o fato aterrorizante? Como eles estão envolvidos? Quais as características desses personagens? Dê característica ao seu personagem que ajude você a desenvolver o corpo do seu conto, a sua história assustadora. Características que contribuam para o seu desfecho. Após a escolha do narrador, do espaço e do personagem, nós vamos ter o conflito. No início do seu conto, há uma situação de equilíbrio em que as personagens estão vivendo em paz. E essa paz ela vai ser quebrada, essa tranquilidade vai ser quebrada pelo fato aterrorizador, misterioso. Qual vai ser esse fato? Que situação que o narrador que o narrador vai se encontrar em que ele vai se deparar com esse fato?
qual vai ser a reação dele, né? E quais as sequências de ações que o levará a poder corrigir aí, a poder desvendar esse mistério. Então, o conflito, você tem que pensar qual a situação que levará o narrador ao fato misterioso, como que ele entrar em contato com o conflito, quais as sequências de ações que você vai narrar, que vai ser a sequência desse narrador, que vai te ajudar ao clímax, que é a história assustadora. Aí você vai apresentar para o seu leitor a história assustadora. Após a apresentação dessa história assustadora, você vai dar um desfecho, ou seja, como termina essa história. O conflito deve ser resolvido. É muito importante que o seu conflito, a resolução do conflito seja um passo a passo no seu texto, que o seu texto leve a uma lógica textual para aquele final, ainda que seja um final sobrenatural, ainda que seja um final inusitado, mas ele tem que ter tido uma base ali no corpo do seu texto para que ele aconteça. Então, essas são as dicas para o planejamento de um conto, né? Atentar ao narrador, ao espaço, os personagens, o conflito, o clímax, que é um momento de maior suspense, e o desfecho da história. Após esse planejamento, eu vou agora falar com vocês sobre um exemplo de conto. Esse é um conto bem curtinho, que eu vou ler bem rápido para vocês. Desço um degrau de uma escada, mas volto a subir, pois tenho medo de cair. A porta bateu, que azar, não há meio de alguém escutar. Fico assustada e ouço aos berros. Ha, 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 que risada malvada. Vejo então um pássaro branco a voar. Mas não é um pássaro, gente, é um fantasma, feito de puro osso dos pés ao pescoço. O fantasma avança e diz com voz cavernosa: criança feiosa, ha, 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 ha. Que horror! Fujo cheia de pavor. Desta vez você não vai escapar. Vou me esconder neste baú. Que sorte! Eu vou trancá-lo por dentro bem forte. Penso que estou sozinha, mas sinto uma cosquinha. É o fantasma que desgruda de mim. Abro o baú e é um correr sem fim. Paro e tiro a mochila, os tomates que sobraram do almoço para o fantasma estourar. Muito esforço faço para me livrar desse fantasma. De repente ouço outra voz. Que barulho é esse aí na sala? E eu penso, aterrorizada, mais um fantasma veloz. Então perco as forças e a fala. Mas quem aparece é o guia. Socorro, meu senhor. Me ajude a pegar um fantasma. Morro de favor. Minha mãe me olha espantada. Fantasma? Que coisa disparada! E digo, a maior agitação. Eu vi, juro que vi, mas ele desapareceu de repente. Meu pai sorri e dá uma explicação. É que fantasma, quando vê gente, some de medo rapidamente. Olha só, esse texto é narrado em primeira pessoa, é um narrador personagem. Ela já começa o conto, é uma adaptação do livro Quem Tem Medo de Fantasma, e ela já começa o conto no ambiente, ela já desce as escadas, já entra em um lugar em que tem um baú, e ela já fala as ações, já descreve o fantasma. E ali ela já entra no fato misterioso já de primeira. Logo em seguida, ela já entra em contato com o fato sobrenatural, que é o fantasma, e ela já, no esforço de se livrar, gritando ali, apavorada, ela ouve a voz do guia que a tira daquela situação. E ali já caminha para o desfecho. Ao contar para a mãe não acredita, e aí tem um desfecho inusitado, que é a frase do pai aí que fala, ó, que é o fantasma, quando vê gente, some de medo rapidamente. Então o texto dela obedece aí, ó, a apresentação do lugar, obedece o tipo de narrador em primeira pessoa, traz uma situação ali assustadora, uma perseguição, uma pequena perseguição, dá um clímax e aí
ela já caminha para um desfecho e um final aí inusitado. Esse é minha dica para vocês. Acessem a Agenda Edu, lá vai estar as atividades sobre o conto de terror. Vocês podem fazer a atividade que eu vou estar dando retorno para vocês no nosso próprio canal na Agenda Edu. Um beijo para vocês, até já!